No último vídeo, então, eu mostrei coisas que não se deve fazer durante a limpeza dos aerógrafos, e agora eu vou mostrar como é que eu faço a limpeza. Vai ser uma coisa mais teórica, eu não vou estar com o aerógrafo sujo, para não mexer com solvente aqui em cima da bancada, mas acho que vai dar para entender bem como é que é o procedimento, o que eu faço e as coisas que eu uso. Só que antes de começar, vamos falar de duas coisas que ficaram faltando no vídeo passado. Uma são essas escovas aqui, essas aqui até eu recebi junto com esse aerógrafo. A firma que me vendeu esse aerógrafo me mandou isso aqui como um brinde. Isso aqui você não deve usar no seu aerógrafo. Essas escovas aqui, esse metal aqui é muito duro, essa pontinha aqui ela é muito afiada. Isso aqui, você corre muito risco de arranhar o seu aerógrafo aqui por dentro. E aí pode danificar a parte interna dele. Eu não recomendo usar isso. A gente vai ver aqui nesse vídeo o que é bom usar. Então, esse tipo de escova aqui, eu descarto, não recomendo que ninguém use isso aqui. E outra coisa que eu falei sobre um alicate que você pode comprar com essas garras de Teflon. Esse aqui é um alicate da Tamiya. O pessoal aí que é de modelismo conhece bem a marca. Quem não é, talvez não seja tão afeito com ela. Ele não é, eu não acho ele tão bom feito outro. Ele é feito para trabalhar com peças bem maiores. Você vê que a abertura dele aqui é grande. Mas ele tem aqui a garrinha de Teflon e também serve para fazer a desmontagem do aerógrafo. Mas eu vi que tem, no site da Amazon americana, tem alicates muito parecidos com aquele do vídeo anterior e estão lá custando por volta de $14. O problema é que o dólar hoje não está nem tão barato e o frete, mais o imposto e tal, mas acho que vale a pena. Vou deixar o link na descrição aí do vídeo. E aí, quem quiser, quem tiver interesse, eu acho que está num bom preço. Pode ver, esse aqui talvez não seja o mais indicado. Esse que está lá no site da Amazon é bem parecido com o que eu mostrei no vídeo anterior. Bom, então vamos lá. O que eu uso aqui para fazer a limpeza do aerógrafo? Então, a primeira coisa a fazer, quando acabou de usar a tinta, é encher isso aqui de thinner e jogar para fora. E repetir essa operação aqui o maior número de vezes para fazer uma limpeza pelo movimento natural da tinta aqui no aerógrafo, sem inverter nenhum tipo de fluxo. Só que antes de fazer essa saída aqui, a primeira limpeza, eu não uso pincel. Tem gente que usa pincel aqui, eu já expliquei que eu não uso pincel porque aquele ferrinho do pincel ele pode arrancar o cromado, a proteção que tem aqui na parte interna do copo. Então o que eu uso são cotonetes. O cotonete é bom porque ele não solta pelo, ele é macio, você vai passar ele aqui dentro, ele vai limpar isso aqui bem, sem risco de arranhar nada dentro do copo. Então, na primeira coisa que eu faço, depois que eu parei de usar a tinta, essa tinta que está seca aqui, eu boto o thinner aqui dentro, eu passo o cotonete aqui, um pouco de tinta que estiver seca aqui vai ficar presa no cotonete, você descarta. E essa primeira mexida aqui eu não jogo para fora, eu simplesmente entorno isso em algum lugar. Porque esses pedacinhos de tinta seca que eventualmente soltem aqui, eles não caiam aqui para dentro e não corram lá para o bico. Depois disso, então, você pode ir passando o thinner aqui várias vezes para ir limpando isso aqui pelo movimento natural do próprio aerógrafo. Então, o que eu gosto de usar é esse pote aqui. Como é que ele funciona? Ele aqui dentro, ele tem água e tem essa barreira aqui, já está bem suja porque está bem usado. E o que isso faz? Quando você coloca o aerógrafo aqui, essa borracha aqui dá uma certa vedação. Então você espirrando o seu thinner lá aqui dentro, ele vai bater naquela barreira que eu mostrei ali e ele vai ser desviado e vai ser jogado na água. Como a água é um líquido que tem uma tensão superficial grande, ele acaba retendo esse thinner ali dentro e ele escapa pouco para fora e fica ali preso na água. Aqui em cima, vou soltar aqui, você tem um filtrozinho
esse aqui já está precisando trocar. O ar que sai do aerógrafo tem que escapar aqui de dentro do vidro, ele escapa por aqui, esse filtro é para diminuir então a quantidade de gás que vai sair aqui para cima, isso diminui bastante o cheiro no ambiente. Então isso aqui, a vantagem disso é que você pode esvaziar várias vezes o seu aerógrafo com o thinner e o teu ambiente não vai ficar com aquele cheiro forte de thinner. Ele também tem a vantagem de que ele tem aqui na lateral esse suporte, então ele funciona também como um suporte para o aerógrafo. Ele não, isso aqui não vai tombar porque esse suporte aqui deixa ele bastante estável. Então ele tem uma função dupla, ele além de servir para fazer a limpeza, ele ainda serve como um suporte do aerógrafo que você pode manter lá na mesa. O que é estranho nesse aparelho aqui é que ele é da Sparmax, ele é da mesmo fabricante desse aerógrafo. Mas você vê aqui que o encaixe dele aqui não é perfeito. Por quê? Porque essa curva aqui, ela bate nessa peça aqui e não deixa ele entrar perfeitamente nessa borracha aqui que faz a vedação quando você está fazendo a limpeza. Eu vou pegar aqui o outro aerógrafo. Já, por exemplo, aqui nesse Paash, que não tem aquela curva, vou tirar esse bico aqui que ele atrapalha um pouco. Você vê aqui, ó, ele encaixa perfeitamente. Por quê? Porque aquela curva que tem aqui embaixo do Sparmax, ele não tem, ele encaixa perfeitamente. Então é estranho porque o pote que tem a marca do aerógrafo, ele não encaixa perfeitamente no aerógrafo. Os aerógrafos da Iwata, que também tem isso aqui, tem o mesmo problema. Tem um outro pote, eu vou botar a foto dele aí, que eu tenho, que ele tem a marca da Iwata, e ele tem essa peça aqui, ela é feita diferente, ela em vez de, vocês vão ver aí na foto, ela em vez de ser para cima, ela é para frente aqui, e aí sim, esse aerógrafo encaixa certinho lá, não tem esse problema de bater aqui. Um detalhe, esse pote aqui, talvez não com a marca da Sparmax, eu já vi que tem no Mercado Livre para vender, se não me engano custa cerca de R$80, e eu acho que isso aqui é uma coisa bastante útil, ajuda na limpeza, serve como suporte de aerógrafo, e evita de ficar espalhando muito cheiro de thinner pela bancada ou pelo seu local de trabalho. Aí eu acho que vale a pena ter uma ferramentazinha dessa aqui na bancada. Vou botar ele aqui de lado. Bom, então a primeira limpeza você faz com cotonete, limpa bem. Você pode tirar aqui. A mesma coisa, pode passar o cotonete aqui na ponta da agulha para limpar a tinta aqui. Essa é a limpeza mais comum que você vai fazer se você tiver com o aerógrafo com pouco uso, com uso de pouco tempo. Agora, se você precisar fazer uma limpeza maior no aerógrafo, tem outras coisas que a gente pode usar aqui e vamos ver como é que a gente faz. Mas lembrando o seguinte, não precisa desmontar nada daqui para trás. Quem assistiu lá o vídeo que eu falo no selo da agulha sabe que não passa tinta daqui para trás. Portanto, não há a menor necessidade de desmontar nada aqui para trás para limpar o aerógrafo, a não ser que você tenha um vazamento ou que você tenha derramado tinta, ela tenha caído aqui dentro. Se não foi esse o caso, isso aqui não precisa ser desmontado. Nós só vamos mexer aqui na parte da frente. Então, como é que nós vamos limpar isso aqui? Vamos soltar aqui. Vamos recolher a agulha um pouco aqui para ela não ficar lá no bico. E se você quiser, então, agora, se você está com o aerógrafo muito sujo, aqui está com muita tinta aqui por dentro, você pode precisar limpar esse canal aqui que faz a ligação entre o copo e o bico. Para isso a gente vai ter que remover o bico. Eu vou usar essa ferramentinha aqui que a gente viu lá no outro vídeo. O bico sai nela aqui, você não tem perigo de soltar, vou deixá-la aqui no cantinho. E aí, o que a gente pode usar para limpar esse canal aqui? Se dependendo do aerógrafo, esse aerógrafo aqui ele é um bom exemplo porque ele é bem igual àqueles aerógrafos chineses, mas tem outros aerógrafos que essa parte aqui é maior. Por exemplo, esse aerógrafo aqui,
o Pastalon, como esse bico dele aqui é enorme, essa passagem aqui é muito larga. Então, nesse caso aqui, você pode até usar um palito, enrolar nele um algodão e enfiar ele no canal aqui e limpar. O problema é que nesse aqui, evidentemente, não dá, né? Porque ele é muito estreitinho. Então, o que a gente pode usar aqui? A gente pode usar essas escovinhas interdentais. Isso aqui tem vários fabricantes, você acha em farmácia aí de vários modelos. Aqui eu tenho um outro modelo que é sem o cabo. Tem uns modelos que tem um cabinho de plástico. Isso aqui você vai encontrar de diversos modelos. Isso aqui é fácil, aí você coloca ele aqui e ele vai lá, ó, espero que esteja dando para ver aí no vídeo, aqui dentro do copinho, ele vai lá até lá dentro e você então pode limpar perfeitamente. Acreditem em mim, isso aqui, ele entra direitinho lá e sai até lá no bico. E essas escovinhas, elas têm vários diâmetros. Então você pode comprar, esse aqui por exemplo, é dessa mesma marca, dessa vermelhinha aqui, mas é um diâmetro menor, ela vai entrar mais facilmente aqui dentro do bico, já entrou lá. Ela é mais curta, não vai sair lá, mas ela ajuda a empurrar a sujeira para lá. Da mesma forma, ela entra aqui, como ela é mais curta, ela não vai chegar até lá. Por isso, você tem que comprar alguns modelos diferentes para ver qual é o que melhor se adapta aí no seu aerógrafo. Mas ela limpa isso aqui, não é esse brutamonte aqui, e vai te deixar isso aqui perfeitamente limpo. Essa é uma ferramentinha também bastante útil. Então, isso aqui é basicamente a limpeza que você precisa fazer, né? Limpar esse canal aqui, limpar a parte de dentro do copo. Agora vamos dizer que você tenha problema dentro do bico. Vamos pegar o bico aqui. E esses bicos aqui, da Sparmax, esses aerógrafos chineses, ele é um biquinho chato, porque ele é muito pequenininho, ele tem um furo mínimo aqui, e você, para limpar isso aqui por dentro, a gente já viu aqueles raspadores, mas mesmo aqueles raspadores aqui, você vê isso aqui é muito pequenininho. Então é difícil de você colocar o raspador aqui e ele chegar até aqui, essa ponta aqui. Teria que ser uma coisa muito, muito, muito estreitinha. Então, a maioria dos raspadores você não vai conseguir fazer isso. E o que a gente pode usar, então, para substituir o raspador? Bom, para limpar aqui a parte interna do bico, não para desobstruir, apenas para fazer a limpeza da parede interna aqui do bico, a gente viu aqueles raspadores, mas esses bicos aqui, desses aerógrafos da Sparmax e desses aerógrafos chineses, eles são muito pequenininhos. Colocar o raspador aqui é praticamente impossível. Você tem que ter um raspador muito fininho. Aqueles raspadores que eu mostrei, nenhum deles vai entrar aqui. Então, você precisa de uma outra coisa para colocar aqui. E o que eu uso são essas pontas aqui. Isso aqui são pontas de papel absorvente, são material usado por dentistas para tirar a umidade. Quando o cara está abrindo lá o dente para fazer uma intervenção dentro do dente, ele precisa manter o dente seco. Acho que isso é usado em tratamento de canal. E aí ele coloca essas pontinhas lá, que elas são um papel altamente absorvente, e ele mantém aquilo ali seco enquanto ele está trabalhando. Evidentemente não é essa a nossa função aqui. A nossa função vai ser usar essas pontas aqui para limpar a parte interna do bico. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, eu peguei uma ponta aqui, vamos abrir aqui que fica mais fácil de ver. Você tem aqui as medidas que vão de 15 a 80. Nesse caso aqui, eu tenho uma ponta, perdi meu bico, tá aqui. Eu tenho uma ponta aqui 0,3, você vê que a pontinha tá saindo lá, tá vendo? Ela entra e vai até lá ao fundo. Então o que eu faço? Eu encharco isso aqui com o thinner que eu estou usando aí para limpeza, coloco isso aqui dentro e giro, e ele vai então limpar a parede interna do bico.
Isso aqui não tem problema de soltar fibra, porque ele é para ser colocado lá dentro do dente, portanto ele não pode soltar nenhum material lá dentro do dente. E ele é bastante absorvente, ele vai absorver o seu thinner aqui, o seu produto que você estiver usando para limpeza, e vai limpar o bico. E aqui você tem várias medidas. Quando eu comprei essas duas caixinhas aqui, eu não sabia exatamente qual seria a medida, então eu comprei os dois conjuntos completos. Mas isso aqui você pode comprar só as medidas que você quiser. Então, o que eu recomendo é, primeiro você pode comprar esses dois conjuntinhos aqui, e aí você vai ver quais são as pontas mais úteis para você, e depois você pode só repor as pontas que você mais usa, porque tem algumas aqui que são finas demais, e tem outras que são muito grossas. Essas muito grossas até uso, porque como eu tenho aerógrafo com bico até 0,6, essa ponta 80 aqui, ela serve para mim. Já essa ponta 15 aqui, ela é muito fininha, no bico 0,15 lá do aerógrafo da Harder, ela pode até servir, mas ela já é muito mole, então fica difícil de usar. Às vezes você precisa usar uma ponta um pouquinho mais grossa, mas ele faz essa limpeza aqui com a total segurança. Ele não vai nem arranhar o interno do bico, nem vai amassar o teu bico, ele vai ser totalmente seguro. Isso aqui não é caro, eu não me lembro qual é o preço agora, mas isso é fácil de achar e tem vários fabricantes. Esse aqui é um dos fabricantes, mas tem outros fabricantes. Então, se você procurar aí numa dental, você pode comprar isso aí pela internet. É fácil de conseguir. E é um materialzinho bastante útil para fazer a limpeza interna do bico, sem risco de arranhar, ou de amassar, ou de danificar de qualquer forma o bico do seu aerógrafo. É aquilo que eu falei, né? A limpeza é só na parte da frente do aerógrafo. Você vai limpar o copo, você vai limpar o canal que liga o copo aqui no bico, e você vai limpar a parte interna do bico quando necessário. Não vai ficar mexendo nisso aqui toda hora, porque tem o risco de danificar o bico e de causar um acidente. Agora, para lubrificar essa parte traseira aqui do aerógrafo, o que eu costumo usar é vaselina em spray, esse produto aqui. Ele é fácil de conseguir, você vai achar em qualquer loja aí de material de construção, tem. Ele vem com esse tubinho aqui, aplicador, e ele é totalmente seco, né? Você, depois que aplica ele aqui, ele vai evaporar e não vai deixar nenhum tipo de resíduo. Isso aqui você pode lubrificar tanto o gatilho, você pode lubrificar aqui dentro da válvula de ar, você pode desmontar isso aqui se quiser, lubrificar a válvula lá dentro. Ele é totalmente seguro, não ataca nenhum tipo de borracha, ele não ataca nenhum tipo de vedação, ele evapora rapidamente e vai deixar isso aqui apenas um filmezinho lubrificante praticamente seco, e vai deixar isso aqui muito macio. Você vai sentir a diferença aqui, vai deixar essa mola bem lubrificada sem contaminar de qualquer forma o que estiver passando aqui pelo seu aerógrafo. É a única coisa que eu uso para fazer a lubrificação do aerógrafo. Outra coisa é a limpeza da agulha. Depois que você passou bastante o thinner aqui, limpou o seu copo por dentro, então você vai poder tirar sua agulha. A gente já falou que ela pode ser tirada pela frente, que é sempre melhor para a agulha, porque a sujeira sai toda pela frente, mas com esses bicos aqui, eu acho mais negócio tirar aqui por trás, porque isso aqui é sempre uma operação delicada, tirar esse bico, e é mais arriscado você perder esse bico do que eventualmente ter algum problema de um pedacinho de tinta cair aqui dentro. Isso não acontece. Se você limpou isso aqui bastante, passou isso aqui bastante, thinner por aqui, isso não vai ter problema. Então, depois que você tirou a sua agulha, você volta aqui para o cotonete, vai molhar o cotonete no seu thinner ou no seu produto de limpeza, e vai limpar a agulha sempre na direção da ponta da agulha. Nunca traga de volta, porque você vai acabar bobeando, isso aqui vai pegar na ponta da agulha e você vai puxar e ela vai provavelmente entortar a ponta. Então, sempre na direção da ponta da agulha, para trás na direção, e vai girando a agulha para trás e assim vai.
até você ficar com essa agulha totalmente limpa. Isso aqui é o último estágio da limpeza. Depois que isso aqui está completamente limpo, que você já escovou essa parte interna, você já tirou toda a sujeira aqui, a última parte é a limpeza da agulha, senão na hora que você reintroduzir a agulha, se isso aqui estiver sujo, ela vai pegar a sujeira novamente, e a gente já sabe lá no vídeo anterior que qualquer sujeirinha aqui na agulha, ela vai atrapalhar a passagem da tinta, porque a tinta passa, como a gente sabe, colada na superfície da agulha. Se você tiver uma sujeirinha aqui, isso aqui vai atrapalhar a passagem da tinta e vai te dar interferência lá na sua saída do aerógrafo. Então, basicamente, é isso que se faz aqui na limpeza do aerógrafo. É tudo muito simples, você só vai mexer na parte da frente. Os materiais que você vai usar são essas escovinhas aqui, cotonete e, eventualmente, aqui, dependendo do seu aerógrafo, um palito com um algodão aqui enrolado na ponta. E, se você quiser, essas pontinhas absorventes aqui para limpar a parte interna do bico, dependendo do bico do seu aerógrafo. Se for esse bico pequeno, isso aqui é bem útil. Se for um bico maior, aí isso aqui já não vale tanta pena, é melhor você usar um raspador. No bico aqui do caso do Talon, você consegue até, ele é um negócio tão bruto que você consegue até colocar isso aqui lá dentro do bico para limpar. Então, é isso. E a última coisa que eu ia falar é sobre o produto que eu uso para fazer a limpeza aqui para tirar tinta. Normalmente, a primeira limpeza é com o thinner que eu estou usando na própria tinta, álcool isopropílico, ou seja lá o thinner que você está usando. Mas a tinta acrílica, ela é uma tinta chata, porque ela, depois que ela seca, ela fica difícil de tirar, mesmo com o próprio thinner da tinta. Ela fica muito agarrada aqui dentro. E o que eu costumo usar é um material também que é uso de dentista, esse acrílico polimerizante dessa marca aqui, Jet, existem outras marcas. Esse produto aqui normalmente é vendido um líquido e um pó. Isso aqui, na verdade, é uma resina. O pó é misturado com esse líquido, que isso aqui endurece e vira uma coisa muito resistente. Isso é usado para fazer reparo provisório em dente. Mas o que acontece é que esse líquido aqui, ele derrete a tinta muito bem. Qual é o problema desse líquido? Ele tem dois problemas. Primeiro, ele tem um cheiro bastante forte, tem gente que não suporta. Eu estou acostumado, não me incomoda nem um pouco. Acho menos incômodo do que o thinner, esse thinner automotivo que as pessoas costumam usar. Mas tem gente que não gosta. E a outra coisa é que esse líquido aqui, ele derrete o plástico. Isso aqui, quem é modelista sabe que você pode usar isso aqui como cola para os kits de plástico. Então, por exemplo, esse cabinho aqui dessa escovinha, se você molhar ele demais aqui, ele vai ficar todo mole. Ele vai amolecer esse cabinho aqui. E se você deixar cair isso aqui em alguma superfície que tenha plástico, ele vai atacar. Mas ele não vai atacar nem a tua vedação de Teflon, nem as tuas borrachas aqui, nem a sua mão, nem o cromado do aerógrafo. Isso você pode ficar tranquilo. E com a vantagem que ele é muito eficiente para tirar a tinta. Inclusive, se ele cair aqui, ele vai tirar essa tinta que está aqui. Ele é bastante eficiente para tirar a tinta. Eu vou só mostrar um pedaço de toalha aqui, de papel aí. Lembrando que se você vai limpar lá dentro do seu copo, sempre usar a toalha de papel. Aquela toalha que tem um filmezinho plástico no meio, nunca vai usar o papel higiênico para ele não soltar a fibra. Então aqui, ó, tenho, por exemplo, aqui, ó, tinta acrílica já muito seca aqui dentro. Vou botar um pouquinho desse líquido aqui, pegar um cotonete. Isso aqui é tinta acrílica já completamente seca. Já tá, essa tinta aqui já tá há um tempão aqui dentro. Isso aqui eu também uso quem usa pincel, eu também uso isso aqui para limpar pincel. É bastante eficiente para limpar pincel também. Então você está vendo, ó, que ele já amoleceu aqui toda essa tinta seca que estava aqui. Vou dar mais um pedacinho de papel aqui.
E, ó, tirou tudo. Essa tinta aqui tá, sei lá, semanas aqui já. Então isso aqui para dissolver a tinta acrílica que está seca aqui dentro do seu aerógrafo, funciona muito bem. Ele ajuda muito a tirar esses restos de tinta seca que ficam aqui dentro. Você pode inclusive colocar ele aqui como um thinner comum, pulverizar ele aqui pelo aerógrafo como se fosse um solvente comum. Ele vai fazer o mesmo trabalho, vai ter, claro, o cheiro característico dele, que você vai ter que ver se você se acostuma ou não, mas ele vai limpar isso aqui muito bem. Vai deixar isso aqui bastante limpo, porque ele vai dissolver essa tinta aqui, mesmo a tinta acrílica, que é uma tinta chata, ele vai dissolver. E ele funciona com todas as tintas que eu testei, mesmo tinta automotiva, tinta esmalte, ele dissolve qualquer uma dessas tintas. É uma opção, não é um produto muito barato, mas também é uma coisa que você não vai usar toda hora, é uma opção. Se você preferir usar o seu próprio thinner, o thinner do seu aerógrafo, ou o thinner que você já está acostumado, aí é uma opção de cada um. Eu gosto disso aqui porque eu acho ele extremamente eficiente e resolveu o meu problema com o resto de tinta acrílica dentro do aerógrafo. Eu estava editando o vídeo e reparei que acabei esquecendo de falar uma coisa importante, que usando esse palito aqui com algodão, uma coisa que a gente sempre deve fazer é fazer uma limpeza aqui na parte interna aqui da capa, porque às vezes o bico passa muito justo aqui, né, no furo aqui da capa, e com isso você às vezes pode ter um acúmulo de tinta aqui dentro. E isso eu já falei lá nos outros vídeos, que pode estreitar essa passagem aqui e até mesmo bloquear. Então, molha isso aqui no thinner que você estiver usando para limpeza e dá uma limpeza aqui na parte interna para tirar qualquer resíduo de tinta que tenha eventualmente ficado aqui dentro da capa. Então é isso aí, acho que a coisa é bem simples, a limpeza de aerógrafo não é um bicho de 7 cabeças, dá para se fazer isso tranquilamente. A lubrificação aqui após a limpeza só com aquela vaselina em spray. Você vê que eu passei aqui, ele já está totalmente seco, não tem nenhum resto de nada aqui. Vai deixar o seu aerógrafo muito macio, você vai sentir uma diferença grande aqui. O que ficou faltando falar aqui é a cuba de limpeza ultrassônica, que é uma coisa que é muito usada para limpeza de várias coisas, relógio, armação de óculos, joias, e que pode ser usada aqui também no aerógrafo, mas ela tem algumas considerações que precisam ser feitas, porque se a cuba for usada errada, ela pode danificar o seu aerógrafo. Então eu prefiro fazer um vídeo específico sobre limpeza de aerógrafo com cuba ultrassônica. Eu vou fazer isso no nosso próximo vídeo.